Boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, agradecer aí que vocês tiveram interesse pela proposta que a Unifesp apresentou de um curso de extensão, né? Então, temos pessoas aqui presentes no nosso auditório, pessoas participando online, que a gente já pede também desculpas pelo atraso, mas o início desse curso também é o início da utilização de algumas ferramentas, né, virtuais, que a ideia é que a gente possa ter outros cursos em que a gente possa disponibilizar aquilo que é desenvolvido, aquilo que é produzido no âmbito da universidade para um público cada vez maior, e as ferramentas virtuais têm que estar a nosso serviço, né? E agradecer ao professor Renato Janine Ribeiro, nosso professor aqui convidado, né, que é um professor visitante aqui da nossa casa, que tem desenvolvido várias atividades aqui no sentido da gente avançar no processo de pesquisa e de fazermos reflexões que nos coloquem aí nas áreas, né, que transgrida as barreiras, né, do conhecimento, que muitas vezes fica focado em quadrados, né, em determinadas grades. Então, a ideia é que a gente possa fazer aqui um processo de formação que contribua para que a gente saia das caixinhas, né, que a gente possa pensar aí a produção do conhecimento e a atuação, né, dessa proposta aqui de formação é junto a pessoas que estão atuando no ensino médio ou que estejam em processo de formação para atuar no ensino médio. Ou seja, então a gente tem uma crença na educação de jovens, né, que seja uma educação que possibilite um processo de autorreflexão e de uma ação a partir desse processo de reflexão que vai sendo gerado ao longo da formação. Então, mais uma vez, a gente agradece ao professor Janine, que fez essa proposta, né, além de ter se colocado à disposição, apresentou essa proposta de estarmos desenvolvendo esse curso, né, com base também em uso de recursos audiovisuais que já tem sido aí disponibilizado, né, na rede comum aí, né, como a Netflix, né, que tem aí o Merli, mas que a gente pudesse aqui poder discutir a partir das experiências de cada um de nós, né? Então, a gente deseja um bom curso, a gente também espera que ao longo do processo vocês possam fazendo avaliação e dando elementos para a gente ir aprimorando esse processo, tá bom? Então, muito obrigada a vocês, obrigado, professor Janine, e vamos aqui no processo de... Muito obrigado, Rayane, obrigado a vocês, e lamento que tenha havido esse atraso, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um curso que começa hoje, no final de março, e se estende ao longo do mês de abril, terça e quintas às 3 da tarde, e será gravado, e depois será editada uma outra versão desse curso para ficar disponível a quem quiser acessá-lo. O objetivo desse curso, então, seja para os que estão presentes, seja para os que vão acompanhá-lo à distância, é a gente pegar essa verdadeira obra-prima de série de TV, que é da TV catalã, que é o Merli. Importante salientar, trata-se de um programa catalão, gravado em catalão, e que a Netflix disponibiliza. Não foi produzido pela Netflix, ele foi produzido pela TV da Catalunha, por isso mesmo ele é falado em catalão. Não é um programa, não é uma série independentista, embora haja às vezes a discussão se a Catalunha deve ou não ser independente, haja personagens que são a favor, personagens que são contra, mas isso realmente está muito longe de ser o ponto principal. O que o Merli traz de mais relevante, a meu ver? Nós temos um professor de filosofia que ensina filosofia de uma forma não usual. Ele vai procurar ensinar a filosofia associada à vida das pessoas. Ele está ensinando no que é o equivalente espanhol, não apenas catalão, ao nosso ensino médio. Na Espanha, existe o nível que eles chamam de instituto, que é para alunos de 16 e 17 anos de idade. Seria, então, o equivalente ao nosso segundo e terceiro anos do ensino médio, grosseiramente falando. Eles têm o equivalente ao Fundamental 1, ao Fundamental 2, que para eles vai até a beira dos 16 anos, e depois tem o Instituto, que são 2 anos. Merli são 3 temporadas. Quem seguiu a série toda, ou quem seguir a série toda, verá que a primeira temporada cobre o primeiro ano do que eles chamam de bacharelato. Aliás, na verdade, Instituto é onde é lecionado. O nome do curso mesmo é bacharelato, que é o equivalente ao baccalaureat francês e a outras formas que existem na Europa de final do ensino médio, o pré-ensino de graduação, o pré-ensino universitário.
E a segunda temporada trata do primeiro semestre do segundo ano, terceira temporada do segundo semestre. É uma série redonda que acaba, não vou dizer por que ela acaba, mas não pode ter continuidade, não, pelo menos, do jeito como ela foi delineada, a não ser que se faça uma série com outras bastante diferente dessa. Ela tem uma coisa que me chama muito a atenção em termos de linguagem, de série, que é que você tem um conjunto de personagens principais, talvez 10, 12, que todos aparecem constantemente. Você não tem essa coisa que aparece em algumas séries, em que um personagem surge e de repente ele some, nunca mais volta, e você não sabe que fim ele levou. Ou um personagem surge, promete um desenvolvimento e de repente desaparece. Praticamente todos os personagens do Merli têm um protagonismo, sendo o principal do próprio Merli, por razões óbvias, havendo, de certa forma, podemos dizer, um sistema de círculos concêntricos de maior presença, mas praticamente todos os personagens têm uma presença atuante, pelo menos os personagens que têm nome e sobrenome. Vocês têm alguns alunos que aparecem, mas que não falam, esses não vão ter presença. São praticamente figurantes, tem alguns personagens fora. Mas eu acho dramaturgicamente muito bem feito. Indo para o conteúdo. Desde o século XVIII, é comum falar de certo tipo de obra, de romance para ser específico, é chamado de Bildungsroman, termo obviamente alemão, e que se compõe então de Bildung e Roman. Roman é romance. Bildung seria a tradução mais simples, construção, formação. Então, tanto que muitas vezes em inglês, quando você quer falar em educação, você usa a palavra alemã, Bildung. Então, trata-se de romances de formação. Romances que mostram como alguém vai ser construído ao longo da sua vida. São romances que muitas vezes tratam justamente da passagem da juventude à idade adulta, ou da descoberta do amor, ou da descoberta de algo fundamental. Um romance de Flaubert vai ser famoso com o nome de A Educação Sentimental. É essa ideia, você está educando as pessoas sentimentalmente, quem sabe em outras coisas também. Então, essa ideia de uma obra, que é uma obra educativa, uma obra que cobre a formação das pessoas, ela atinge bem o Merli, porque nós temos nele essa ideia de um personagem que está como professor do ensino médio, de filosofia, e que vai formar seus alunos ao longo de 3 temporadas, que deram 3 anos na versão televisiva, são 2 anos na história contada, uma vez que são 2 anos de curso, e essa formação não é uma formação apenas dos alunos, não são apenas os alunos que estão aprendendo, não é um professor que ensina e os alunos que aprendem. O primeiro episódio, que é o que nós vamos tratar hoje, é um episódio diferente dos demais. Ele não vai pegar a mesma fórmula dos demais. Fórmula parece ser muito reducionista, mas eu diria que, de modo geral, cada capítulo é o seguinte, é quase 1 hora, ele tem o nome de um filósofo, ou de alguém que podemos considerar filósofo, mesmo não tendo sido filósofo de carteirinha, pegando, por exemplo, Albert Camus, o autor da Peste, do Estrangeiro, não é tão considerado filósofo, mas ele aparece com reflexões significativamente importantes. Então, nós temos em cada capítulo um pensador, ou um filósofo, temos um acontecimento que ocorre na classe ou com alguém da classe. Esse acontecimento pode ser a mentira, pode ser o suicídio, pode ser o futuro emprego, e a relação entre esse episódio vivido pelos alunos e o filósofo é o ponto crucial que o Merli articula, de modo que você possa perceber como que existe um conhecimento que se tem a tirar, um aprendizado se tem a tirar daquele episódio e como que a filosofia pode ajudar a iluminar as pessoas. E nesse caso, trata-se claramente de dominar a vida das pessoas. Como a vida das pessoas vai ficar melhor graças à filosofia. Melhor no sentido não de materialmente melhor, mas uma vida mais rica, uma vida mais pródiga em conhecimento, uma vida em que as pessoas tenham condições de entender melhor o que está acontecendo. Isso que se expõe da filosofia de cada autor em cada episódio é uma filosofia bem resumida.
ela caberia em 10 a 20 linhas de um papel sulfite, menos de uma página. Então, não existe a ideia de esgotar o pensamento de um autor. E esse é um ponto muito interessante, porque está se procurando pegar em cada filósofo o cerne do que ele disse, o eixo do que ele disse, ou o eixo de uma das coisas que ele disse. Nós temos filósofos extremamente ricos, que cobriram muitas áreas do conhecimento, Aristóteles é um deles, Rousseau é outro. Então, esses pensadores, você não poderia esgotar o pensamento deles em uma aula, mas você pode discutir como que eles trazem certas coisas que vão enriquecer as pessoas, né, nesse prazo. E aí vocês têm a dramaturgia, o que vai acontecer, as relações das pessoas, etc. De modo que essas pessoas, ao longo da história, vão se tornar mais ricas internamente, vão aprender coisas. E o primeiro capítulo é um pouco diferente disso, porque ele é uma apresentação. É uma apresentação dos principais personagens. E o destaque é o próprio Merli. Então nós vemos de imediato Merli quem é. Ele é um professor de filosofia, 58 anos de idade, desempregado há um ano, está sendo despejado de seu apartamento porque não paga o aluguel há um ano. Diz ele que nesse período não pagou porque ele priorizou o pagamento da pensão alimentícia a seu filho, que vive com a ex-mulher. Então, por conta disso, ele acaba perdendo o imóvel e vai ter que morar com a mãe. Ao mesmo tempo, a esposa dele, eu estou presumindo que todo mundo assistiu o episódio, eu acho que não terá interesse esse curso se vocês não virem os episódios antes, mas eu estou querendo marcar os pontos fundamentais. A mãe, a ex-mulher dele, está indo para a Itália, vai lá a trabalho. Tanto Merli quanto o filho entre aspas, desmascaram. Por que você não diz que vai lá porque encontrou um namorado italiano? E isso é dito pelo Merli de uma forma muito tranquila. Ele não está condenando a mulher, não está achando ruim. Ele só diz, dizer a verdade é bom. Você não precisa esconder, não precisa ter vergonha disso. O filho tem uma visão diferente. O filho está se sentindo mal. O filho é muito adolescente. O Bruno é muito adolescente, tem muita crise dessa época. É um personagem em crise, que justamente a relação dele com o pai nunca foi boa. Então a ida embora da mãe é uma perda para ele, é um golpe muito grande. Então por isso ele tem um ressentimento do fato de que a mãe tenha arrumado um namorado italiano. É como se ele tivesse sido traído. O Merli não sente traído, até porque ele mesmo diz a certa altura, foi ele que abandonou a mulher e o filho e se arrepende, ele acha que foi um grande erro. Embora não esteja tentando voltar com a mulher, nem nada disso. Mas, de qualquer forma, o começo, então, é essa situação que representa uma mudança significativa na vida de todos os personagens. Uma mãe que vai embora e praticamente não reaparece. Só de curiosidade, o nome dela na série é Bárbara, mas isso não tem importância, porque é um personagem que some. O Bruno, filho, que vai ter que enfrentar a perda da mãe e a convivência com o pai e com a avó. E o pai, Merli, que está sem emprego, perde o imóvel e vai ter que segurar a onda do filho, ao mesmo tempo que vai morar com a mãe, coisa que não faz há muito tempo. E a mãe coloca uma condição básica para aceitar Merli, que ele não minta ao filho quanto ao fato de que está sem emprego, e diga a verdade. Até uma cena cômica no começo, quando a mãe termina de se despedir do Merli e do filho, e que o Merli manda o táxi em que ele colocou a bagagem parar e diz, vamos tirar toda a bagagem porque eu não tenho dinheiro para pagar o táxi. Mas ele não quis mostrar para a ex-mulher quão pobre ele estava. Ele só cobrou dela que ela pagasse uma pensão. Você vai mandar pensão todo mês. Mas é uma cena cômica para nós que estamos assistindo, uma série que não é propriamente cômica, e ao mesmo tempo uma cena decepcionante para o filho que pensa, onde que eu fui me meter? Que droga de vida é essa que eu vou ter com esse pai totalmente maluco e uma pessoa mal-humorada? Uma pessoa que constantemente é mal-humorada, porém em função de um valor importante. O Merli raramente mente, não é que não minta, mas ele dá muito valor a dizer a verdade, a dizer o que ele pensa. Na verdade, ele dá mais valor a dizer o que ele pensa do que a dizer a verdade. Vocês veem que bem no começo, há um cachorro que está lambendo o pé dele. Um cachorrinho lindo, lindo, lindo. Ele está furioso e está a fim de brigar com o dono do cachorro, mas dá isso como exemplo para a ex-mulher. Você está vendo? Eu sei me controlar. Esse cachorro está me aborrecendo há um tempão e eu me controlei para não dizer nada ao dono.
O que não é bem verdade, porque tão logo a mulher se afasta, ele reclama com o dono. A questão do cachorro também tem desdobramentos, que mais adiante ele se interessa pela professora de inglês que adora cães. O que ele arruma? Ele arruma um cachorro para dar para ela. Constrói toda uma história de sedução através de um cachorro. Ele não gosta de cães, ficou claro no início. Então não é que ele não minta, ele mente e manipula e seduz. Tudo isso vai aparecer e tudo isso também vai entrar no processo de amadurecimento do próprio Merli. O Merli não é alguém que está amadurecendo os alunos. Ele próprio vai crescer como ser humano ao longo da história. Então, acho que esse é um ponto importante para pensarmos em termos de pedagogia, qual é a relação professor-aluno. Não se trata de uma relação em que alguém só dá e os outros só recebem, ou uma relação em que alguém é protagonista e os outros recebem. O Merli é um professor de primeiríssima qualidade. No final do capítulo, que ele diz para o filho: eu posso ser um pai complicado, mas sou o melhor professor que você já teve. Ele tem uma, não digo vaidade, porque realmente quando você compara com os professores que você conhece, você pode dizer que é um professor absolutamente fora do esquadro. Mas o Merli vai crescer como um ser humano e ele vai, como professor também, aprender coisas dos alunos. Embora ele tenha, obviamente, nessa série toda, um papel de liderança muito grande. Bom, há pontos que são interessantes, vale a pena às vezes observar um pequeno detalhe, mas por exemplo, quando ele é despejado pelos policiais do seu apartamento, ele diz alguma coisa. Aqui em Barcelona não há mais casa para os moradores, só há casa para turista. Esse é um fenômeno que está acometendo várias cidades importantes da Europa em função dos aplicativos de aluguel, como o Airbnb, a tal ponto que em várias cidades estão sendo limitados. Em Paris, você não pode alugar mais do que 3 meses por ano, se não me engano. Em Barcelona, eles estão querendo limitar. E o que está acontecendo? Vou dar um exemplo que eu conheço bem, que é o de Veneza. Veneza tinha 200 mil habitantes, em Veneza propriamente dita, na Laguna, lá onde você tem os canais, lá onde você tem 420 pontes ligando as 5 antigas ilhas que compõem Veneza. Então, você tem, lá tinha 200 mil habitantes há 20 anos. Hoje, Veneza tem 50 mil habitantes. Há um amigo meu que mora em Veneza, quando turistas percebem que ele mora em Veneza, eles ficam assustados. Mais do que o turista já disse a ele: eu pensei que ninguém morasse em Veneza. Em Veneza não tivesse habitantes, fosse apenas um lugar que se visita. Muita gente pensa que Veneza é um parque temático, como quem mora na Disneylândia, quem mora em Orlando, Disney mesmo. Você imagina que ninguém. Mas, o equivalente está acontecendo em Veneza, perdendo 10 mil habitantes por ano. O que fazem essas pessoas? Elas colocam seus imóveis no Airbnb e vão morar a 6 quilômetros no continente, em Mestre. Então elas ganham bom dinheiro, moram em um lugar talvez até mais confortável às vezes, e a cidade vai morrendo. Você não tem mais uma Veneza, você tem um museu ao ar livre. É uma coisa muito diferente, um museu, um comércio ao ar livre, que é um problemão e que vai gerando conflitos. Então, mesma coisa em Barcelona, risco disso em Paris, risco disso em Berlim. Então, quando ele é despejado, ele diz: estão tirando os moradores para deixar a cidade para os turistas, está colocando um problema muito sério nisso. Um problema muito importante que está acontecendo aí. Também nós temos uma coisa que é um confronto curioso nessa apresentação sucessiva dos personagens. Cada um vai mostrar alguma coisa sua. Do Bruno, a gente vai ver apenas um dado que ele gosta de balé. Então, esse dado em si não significaria nada. A mãe não quis pagar o balé inicialmente, mas promete que vai continuar pagando, e sente-se que isso é uma coisa importante, muito importante para ele. Apesar de nada aparecer nesse sentido no primeiro capítulo, e apesar de não ser nada evidente que homem que gosta de balé seja homossexual, o fato é que ele é homossexual e vai ter uma dificuldade de revelar isso, que só depois, em outro capítulo, vai aparecer, e só no final da primeira temporada ele vai ter coragem de publicar isso. Quer dizer, uma coisa será ele revelar a melhor amiga que nem sabe disso, que é a Tânia, que conta para ele tudo, mas em relação a quem ele oculta sobre tudo isso, de que ele tem vergonha, que ele não tem coragem de assumir. A avó é uma grande atriz, uma atriz renomada, uma atriz que teve grandes papéis, tem grandes papéis, e é interessante
que, bem de começo, nós temos pelo menos 2 momentos de redução, de desqualificação dela. O primeiro, a gente vê bem no começo, quando ela está ao telefone, e um diretor de 27 anos quer que ela mande o currículo para ver se aprova ou não. Ela fala, gente, eu sou a Calduche, é o nome dela, sobrenome. Eu não vou mandar meu currículo para um garoto de 27 anos que acha que fez um Hamlet genial só porque todos os personagens estavam vestidos de soldado. O que é interessante, porque tem alusões nisso a outros filmes ou peças que vocês possam ter visto ou não ter visto. Mas, por exemplo, no filme do Woody Allen, de Roma com Amor, ou Para Roma com Amor, um filme de uns 4, 5 anos atrás, vocês têm o personagem principal, feito do próprio Woody Allen, que fez uma ópera com todos os personagens eram ratos. Então, essa ideia de inventar alguma coisa em cima de uma ópera ou de uma peça não é uma ideia tão rara, e ao mesmo tempo ela tem uma certa originalidade, mas a Calduche desqualifica disso. Já virou carne de vaca, tudo isso está acontecendo o tempo todo. Ou quando, mais para o fim do capítulo, chega a mocinha, Tânia, e fala, eu vi a senhora no comercial de patê. E ela fica toda brava. No comercial de patê? Não, eu sei que a senhora é uma das grandes atrizes da Espanha. Ela fica feliz, mas não resiste a brincar. E há outras? Quer dizer, seria a maior atriz espanhola? Então, nós temos, nessa sucessão de apresentações, de apresentação dos personagens, nós vamos ter também o diretor, que é o professor de matemática, que é um personagem equilibrado, que não vai ter muita importância na série. O Eugenie, que é o professor de catalão, que desde o começo aparece como o rival do Merli, como aquele que representa tudo que é contra o Merli e tudo contra o qual Merli é. Ele se coloca contra os alunos. Já diz, o Paul é um aluno problemático. Ele está o tempo todo agarrando a Berta. Passa um minuto sem se agarrar, é um aluno problemático. Ora, o Paul vai ser o aluno mais próximo do Merli. Ele vai ter exatamente a atitude oposta à do Eugenie. Para o Eugenie, a disciplina é o fundamental. A distância é o fundamental. A distância professor-aluno é fundamental. Para Merli vai dizer, inclusive, eu prefiro a distância professor-professor. Eu quero distância de você, quero distância de outros. Você é um professor medíocre, você não sabe o que faz. Então, existe um enfrentamento forte entre os dois, só em palavras, sem nada além disso, mas está claro que nós estamos diante de 2 tipos de pedagogia muito diferentes entre si. Então, uma pedagogia mais criadora, mais criativa do Merli, uma pedagogia mais conservadora, mais hierárquica, mais da comunicação ao aluno. Se não me engano, nesse episódio, nós só temos 2 momentos em que assistimos a uma aula, ou a um trecho de aula. Um é a aula do Merli, que é mais longa. Outro é uma aula do Eugenie, em que ele está falando do maior dramaturgo catalão do século XX. E nenhum aluno sabe qual é. O que pode ser interpretado tanto como uma deficiência da educação, alunos desinteressados, como também uma deficiência do próprio Eugenie, que não conseguiu motivar os alunos. E a cena é muito curiosa, porque essa cena do Merli, falando do maior autor de teatro catalão do século XX, se dá exatamente na hora em que o Merli está fazendo uma performance, ou está fazendo um teatro vivo, que é levar os alunos para a cozinha, tirar os alunos da sala de aula. Então fica muito curioso que tem um contraste entre 2 maneiras de ver o teatro. Uma maneira de ver o teatro em que você fala do teatro, você coloca o teatro no cânone, os grandes autores, de cima para baixo, hierarquia, os 10 melhores, uma coisa que o BuzzFeed podia fazer, talvez, as 100 pontos do Brasil que você tem que visitar, e só visitou 6, ou os 10 autores de teatro que você não pode ignorar, ou algo do gênero, versus uma coisa muito mais vivaz, que é, estamos indo para, sabemos lá o que, sabemos lá o que, com um professor doido, que chegou agora e simplesmente disse, no tengo ganas, eu ouvi hoje em espanhol, não em catalão, porque o espanhol eu entendo, no tengo ganas de quedar-me em classe, não sinto vontade, ganas é até mais popular do que vontade, não sinto vontade de ficar na sala de aula. Quer dizer, a primeira ação de professor
do Merli vai ser uma ação ditada simplesmente pelo desejo dele. Não é uma ação que foi aparentemente planejada. Não é uma ação que foi estudada, que está em um manual, qualquer coisa. Simplesmente me deu na telha. Quero sair da sala de aula. Coisa que o Eugenie jamais faria. Eugenie é o homem da ementa. Mais adiante alguém vai reclamar que o Merli não está dando todos os autores que estão no programa. Eu falo, darei todos. Mas não assim. Tanto que vocês verão em alguns momentos que ele chega e você vê que a decisão de dar a aula sobre aquele filósofo foi tomada na hora, quando ocorre o suicídio. Ele decide falar do filósofo que mais tem a ver com o suicídio, que é Albert Camus. Então, existe uma improvisação. Isso. Ele é filho de uma atriz que também vai improvisar, um episódio maravilhoso em que ela improvisa algo em relação ao Merli. Não me lembro a troco do quê? Você está lembrando? Ela, a troco do que ela diz para o Merli, olha, tenho que te contar uma coisa, você não é meu filho de verdade. E o Merli fica muito mal com a história, até que ela revela que aquilo tudo era um drama, era uma apresentação. Não sei se alguém de vocês viu A Chinesa, do Godard, ou o filme que recentemente passou sobre a chinesa, que é o Formidável, que trata do Godard, em que há um momento em que um personagem pergunta para a namorada, na filmagem, mas o que é essa relação entre forma e conteúdo que você está falando? E aí a moça diz, eu não te amo mais. E o rapaz fica muito mal. E aí depois ela diz, não, isso tudo era mentira, eu só queria te mostrar a relação entre o conteúdo e a forma. Ela, de alguma forma, ela mostrou isso. São improvisações teatrais que ocorrem aí de vez em quando. E aí há um ponto interessante, é essa relação entre você dar aula e fazer teatro. Quer dizer, de que maneira a aula é um teatro? De que maneira você empolga as pessoas com simulações, com narrações, com o imaginário? No segundo episódio, que nós veremos na semana que vem, na segunda aula, nós temos o quê? O mito da caverna de Platão. O que Platão faz? Ele conta uma história fictícia, mas uma história que vai ilustrar o cerne da filosofia dele, que é a diferença entre o mundo das aparências e o mundo não visível das realidades. Então, essa diferença que vai aparecer na nossa próxima aula, que é o segundo episódio da série toda, tem um poder de comunicação muito forte, muito mais forte do que a teoria. Então, nós já vemos aí um contraste entre o que é da aula, vamos dizer, a partir de um programa. Por exemplo, hoje vamos dar o primeiro capítulo da Crítica da Razão Pura. Texto fundamental que tem que ser dado, não há a menor dúvida, não no ensino médio. A diferença da aula, vamos dizer, resumindo as teorias de um autor, e você dá aula vendo no que um autor vai impactar a vida das pessoas. E aí é uma questão crucial, que é essa relação entre filosofia e vida, que é um ponto fundamental do Nietzsche. Não é à toa que o Nietzsche vai ter um certo papel na história. Parece uma foto do Nietzsche, esse primeiro capítulo. Mas a questão de como que você relaciona filosofia e vida é fundamental. Não para Kant, não para muitos filósofos, mas para Nietzsche para Rousseau para alguns autores alguns autores mais recentes Quer dizer, de que maneira tudo isso está sendo apropriado pelos alunos, como que os alunos estão com isso aprendendo alguma coisa. E isso tudo, já na questão do Eugenie, há uma coisa interessante que vale a pena pontuar, é a questão do conflito. A série já começa com um conflito. Esse conflito, por excelência, é entre Eugenie e Merli. Os dois não são amigos, os dois se opõem, os dois se contrapõem, eles têm visões totalmente diferentes da educação, do ensino, da hierarquia, do papel do professor, de tudo mais. Então, nós vamos ter isso em todos os episódios. Todo episódio, praticamente, da série tem um conflito. Algum momento em que surge um conflito. A diferença é que os conflitos são resolvidos durante o episódio. Resolver um conflito é uma coisa muito difícil, porque nós podemos resolver um conflito promovendo a paz. E promover a paz pode significar a derrota de um lado para outro. Isso raras vezes acontece. É muito raro alguém ser derrotado num conflito do Merli. A arte, a genialidade dessa série, me parece estar em que o conflito fica visível,
Ninguém deixa de perceber que há o conflito, nenhum dos dois é humilhado, derrotado, arrastado na sarjeta, mas acaba ocorrendo uma conciliação entre os personagens. Apesar de eles terem brigado, eles acabam preservando uma relação e até fortalecendo geralmente uma amizade. No caso do Eugenie e do Merli, isso vai demorar muito, vai demorar 3 anos para acontecer, 2, 3 anos. Mas no caso dos outros personagens, é praticamente o que acontece em todo episódio. Nesse episódio que a gente não pode dizer que esse conflito amaine com tanta facilidade. Há um conflito entre pai e filho que é um pouco reduzido, mas que vai perdurar, vai permanecer. Então, acho que esse é um ponto interessante que tem aí. Nós temos a apresentação dos outros personagens, vocês viram, as personagens vão permanecer. A Mireia, de latim, a professora de inglês, que tem o seu namorado, o personagem talvez mais importante da série, depois do Merli, o Paul, o rapaz que é de família pobre, que é um galã, um conquistador, as meninas gostam dele, ele é simpático, mas o drama dele, a melancolia dele vai se revelar depois. Não é uma coisa que aparece de imediato. E há uma coisa interessante que vai aparecer, ligada sobretudo ao Paul, são as carências. Na verdade, nesse episódio, a carência aparece praticamente só num momento. No momento em que o Merli procura no banheiro papel higiênico. E ele tem que procurar em várias privadas até achar um papel higiênico, o que indica uma certa carência. Você não tem mais nenhuma carência aparecendo. Tem nenhum momento em que alguém diga falta giz, queimou o aparelho tal e não foi reposto. Tem nada disso. Mas tem essa carência do papel higiênico que aparece. E, ao mesmo tempo, tem um personagem que é o personagem pobre, que é o Paul em especial. Você tem 2 personagens ricas, uma Mônica, que vai aparecer mais adiante, bem mais adiante, outro, o Capdevila, o João Capdevila, cujos pais têm dinheiro. Os restantes dos personagens seriam uma classe média, com um pouco mais, um pouco menos de dificuldade. A família do Mark tem um pouco de dificuldade econômica, a família da Berta e da Tânia, se bem me lembro, não. Mas, de modo geral, você tem uma diferença social que existe, mas que vai ter muito pouco efeito na relação das pessoas entre si. Vai aparecer em algum momento alguma menção a isso, mas não vai haver uma guerra de classes, por assim dizer. Mas o tema da carência vai aparecer. Carência de pobreza, carência de material na escola pouca, e depois a carência de futuro, que é uma coisa que vai aparecer na 3ª temporada. Que futuro vocês têm como estudantes hoje na Espanha, num país próspero, sim, mas em que a maior parte de vocês vão ter empregos pobres, vão ter empregos ruins, que é uma coisa que está acontecendo no mundo afora agora, que é o seguinte: pessoas na faixa de vocês que são estudantes têm hoje o risco de terem um futuro menos bom do que o dos seus pais. Quer dizer, parece que o tempo de maior prosperidade já passou. Pessoas, de agora em diante, ou elas vão ter que lutar muito para conseguir alguma coisa, ou elas vão morar mais longe, vão ter menos bens de consumo duráveis e vão ter, inclusive, condições de aposentadoria talvez muito precárias, que é o que está se descortinando hoje. Então, são alguns pontos de carência que vão aparecer na série e que é importante levar em conta. Bom, e a primeira aula? Tudo isso para a gente chegar à primeira aula. No momento que o professor se apresenta, chega à sala de aula. Até aí nós não sabíamos que o Merli Bergeron vai ser professor de Bruno Bergeron, seu filho. É aí que a gente percebe isso. E existe uma espécie de discurso inicial do Merli sobre a filosofia. Eu notei, por curiosidade, coincidência ou não, dá 10 pontos, quase que 10 mandamentos. Eu quero que você se excita com a filosofia. Não por acaso ele usa um verbo que tem valor sexual. Não tem valor só sexual. Mas para ele a filosofia tem uma tal importância que ele quer que as pessoas se excitem. Notem que ele recusou empregos que não fossem de professor. Não quer ser outra coisa que não professor. O professor de filosofia é o que o excita. É a primeira coisa que ele diz. Eu quero contagiar vocês com o meu interesse pela filosofia.
Segunda coisa. E não é verdade que a filosofia não serve para nada. Tem muita gente que diz isso, às vezes até achando que está elogiando, dizendo que... Por que estaria elogiando dizer que a filosofia não serve para nada? Que você estaria dizendo que existem coisas úteis no mundo e que as coisas úteis são superficiais e que quando você tem um tempo de uma coisa que é totalmente inútil, ler um romance, praticar arte, estudar filosofia, em suma, no que diz respeito sobretudo às humanidades, você estaria valorizando a sua pessoa, isso não seria utilitário, não teria serventia. Ele recusa essa ideia. Ela serve sim. A filosofia serve sim. E serve sobretudo para quê? Para 3 grandes questões. Essas 3 grandes questões são: quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Não por acaso, é o nome de um quadro de Gauguin. É um quadro do Gauguin, do fim da vida, dele já em Tahiti. É um quadro grande que coloca essa questão. E são questões, podemos dizer, do sentido da vida, que é um tema que vai ser trabalhado no episódio do suicídio, que nós vamos ver depois. Qual o sentido da vida? De onde vimos? Quem somos? Para onde vamos? Quer dizer, itinerário, nós vimos de um Deus, nós fomos criados por um Deus, existe um sentido dado para a vida, nós temos que descobrir o sentido da vida, ou o sentido da vida é precário e nós o criamos, nós o inventamos. Então, nós temos a eternidade depois, na salvação, ou nós temos sentidos muito mais precários, mais difíceis. É difícil você estabelecer. Mas se você não colocar essas questões, você não está entrando na filosofia. Senão se você não colocar as questões, você tem uma visão muito técnica da filosofia. Você pode ter essa visão técnica. Você pode pensar, por exemplo, se você trabalhar muito mais para o lado da teoria do conhecimento, talvez você tenha uma visão mais, entre aspas, técnica. Se você entrar na ética, se você entrar na chamada metafísica, você vai ter uma visão mais da significação da vida. E qual vai ser essa significação? São questões que vão ser discutidas ao longo da série. E ele acrescenta, 5º ponto, querem acabar com a filosofia porque ela faz perguntas, ela questiona. E se ela questionar bem, ela vai entrar em choque com o poder. Por que querem tirar a filosofia? Porque entre filosofia e poder há uma tensão sexual mal resolvida. De novo, depois de citar, ele introduziu o elemento sexual. Uma tensão, por que sexual no caso? Porque ele quer fortalecer essa tensão. Quer mostrar que essa tensão não é trivial. Uma tensão muito forte. Os dois lados estão numa briga muito grande. E que a filosofia não pode ser propriamente amiga do poder. A filosofia vai contestar o poder. E o poder, por sua vez, vai temer a contestação da filosofia. Vocês vejam, por exemplo, hoje, o factoide que foi criado pela direita nos últimos anos, da escola sem partido. Um apoio extraordinário da esquerda. A esquerda lá lutou para fortalecer a escola sem partido, que foi uma beleza. Não consigo acreditar, mas a esquerda trabalhou muito por isso. Eu lembro desde quando eu era ministro da Educação, esse empenho entusiasmado da esquerda por colocar esse assunto na pauta de discussão. Eu não lembro quantas vezes eu fui convidado a dar palestras sobre a escola sem partido. Eu falava, gente, vocês percebem o que estão fazendo? Tem tanta coisa séria a discutir na educação. Vocês querem discutir esse factoide? Vocês querem vitaminar um factoide criado pelos inimigos da educação? Ah, professora, que nós achamos tão importante discutir a escola sem partido. E, no fim, a última vez que eu falei sobre isso foi para uma dessas emissoras, Brasil 247, o Rede Brasil Atual. Eu falei, vocês precisavam parar de bater palmas para maluco dançar, porque é o que fizeram. Deram um extraordinário impacto à escola sem partido a pretexto de condená-la, de contestá-la. Parece que nem sabem que uma frase básica da publicidade é falem mal, mas falem de mim. Quer dizer, quanto mais você falar, mais você coloca na pauta. E isso entrou na pauta de uma forma gigantesca. Pois bem, a escola sem partido, ela parte da ideia de que você tem um sentido dado e de que esse sentido não pode ser contestado. Ora, qual o grande filósofo que foi condenado à morte? Talvez o único filósofo importante tenha sido condenado à morte e executado. Foi Sócrates. E por que Sócrates foi condenado?
foi condenado pela acusação de estar corrompendo os jovens atenienses, de estar desviando-os da crença nos deuses da cidade, coisa que Sócrates não fazia. Ele apenas questionava, perguntava. Não é à toa que Merleau-Ponty, no seu livro Elogio da Filosofia, vai concentrar-se na figura de Sócrates. Sócrates é o grande perguntador. É que ele coloca tudo em dúvida, tudo em questão. Ele não está afirmando o contrário. Em momento algum ele diz Deus não existe, mas está perguntando de onde você tira essa ideia e como podemos aprofundar isso. Sócrates é realmente o antidoutrinador, o antimestre pensador, o antiguru. E nessa ideia esquisita do atual governo de querer doutrinar as pessoas, dizendo que está combatendo a doutrinação, dizendo que quer fazer a escola sem partido, quando está fazendo um trabalho de partido no próprio MEC, nessa ideia esquisita, existe no fundo um confronto com Sócrates, um confronto com esse pensador que foi condenado à morte, o único da nossa profissão, em 2.500 anos, a ter perdido a vida pelas suas ideias. E perdeu a vida não pelo conteúdo das ideias, mas pelo trabalho pedagógico dele. Na verdade, Sócrates não foi condenado à morte como filósofo, foi condenado à morte como professor. Professor estranho que ele era, um professor sem conteúdo, um professor sem livro didático, um professor sem base curricular, um professor sem nada a transmitir, a não ser uma postura, uma atitude. Então, nesse sentido, nós temos o confronto da filosofia com o poder. Ou como diz Berli, filosofia é colocar de cabeça para baixo tudo o que pensamos saber. É questionar tudo. Então, quando alguém diz uma coisa, você pode questionar. E faz o tour dos alunos. O que você pode falar da sua vida pessoal? O João, eu sou tímido, sou muito tímido. E ele, mas você pode dizer isso rindo, né? Se você disser isso rindo, muda de figura. O outro que diz, meninas não gostam de mim. Eu gosto, me apaixono, mas elas não gostam de mim. Mas você teve a coragem de dizer isso. Então, vocês veem como esse trabalho da contestação, da colocação em dúvida, da contradição é importante, inclusive para fortalecer a pessoa. A pessoa se coloca como pouco. Enquanto o Paul tem a garota que ele quiser, o João e, agora me foge o nome do outro, talvez seja o Gerard, eles têm uma baixa autoestima. Então, e no entanto, embora Merli seja tudo menos um cara da autoajuda, ele questionando, pode questionar inclusive a baixa autoestima. Questionar não é só questionar a vaidade. Questionar pode ser questionar a humildade. O importante é essa postura de questionar. Há uma coisa, eu fui o primeiro curador do Café Filosófico, o programa já tem 15 anos, da CPFL TV Cultura. Eu lembro que quando fomos definir o que nós pretendíamos, eu propus como mote melhorar a qualidade de nossas dúvidas. Eu acho que esse é um papel importante. Você não resolve as dúvidas, você não responde as perguntas, você melhora a qualidade das dúvidas e das perguntas. Você pode fazer que elas se tornem mais ricas, que elas se tornem melhores. Há um episódio que eu gosto muito, que eu li numa revista que hoje praticamente não existe, que chama Seleções, do Reader's Digest. De vez em quando alguém encontra um exemplar, mas é muito raro. Acho que existe em Portugal, nem sei se existe aqui. Mas parece que em algum lugar se encontra. E eles tinham umas piadas de caserna. Como as seleções era muito difundida entre os soldados americanos em bases no estrangeiro, eles tinham uma sessão de piadas sobre soldados. E havia uma delas que era o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, numa repartição do Pentágono, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, 2 homens se encontram com frequência. E geralmente eles aparecem lá e nunca sabem o que um faz, até que um deles até que um dia um deles abre e geralmente quando se encontra um está muito alegre, outro está muito triste. Isso varia, ora um, ora outro. Nunca os dois estão alegres, nunca os dois estão tristes, mas sempre um está alegre, sempre o outro está triste. E aí finalmente um deles um dia que está muito alegre fala, sabe, eu fabrico ou eu pesquiso canhões, então todo o meu trabalho é artilharia.
E aí, volta e meia, eles me chamam aqui porque conseguiram, outros pesquisadores, fazer uma placa de metal que é capaz de resistir aos canhões que eu fiz. E aí eu passo meses trabalhando para melhorar o canhão e conseguir furar a placa de metal. E aí, e hoje eu estou contente porque consegui furar a placa de metal que inventaram há 13 meses. E outra, justamente, obviamente, o cara da placa de metal. Então, você tem o quê? Você tem o pentágono apostando nos dois lados. Isso é o mais interessante a fazer quando você está pensando em filosofar. É você jogar nos dois lados, como se fosse um campeonato qualquer, você apostasse nos dois times opostos. Mas não é apostar dinheiro, é apostar no treinamento. Vamos melhorar o time tal, vamos melhorar o outro. Em vez de eu querer que o técnico do time contrário seja ruim, eu quero o melhor técnico possível. Porque eu quero também que o meu time tenha o melhor técnico possível. Eu quero que a gente vá cada vez mais longe. É esse o papel da filosofia. Esse é o papel do pensamento, esse é o papel do professor. O papel do professor é essencialmente este: fazer as pessoas procurarem conhecer cada vez melhor e ter cada vez mais dúvidas. Não resolver de uma vez por todas, não é responder. Não é responder, é questionar, é forçar, é dar tiro de canhão até que o outro blinda. E quando blinda, você melhora o canhão. E quando melhora o canhão, você melhora a blindagem. Então, um pouco esse o caminho, né? E com isso tudo, uma crença, oitavo ponto do meu decálogo merliniano, uma crença nos adolescentes. Vocês não são tontos. Vocês não são burros. Vocês sabem o que está acontecendo. Isso é um ponto importante. Eu também vivi uma experiência parecida quando o SESI Nacional me convidou a formar uma equipe para montar um curso de ética para os alunos da educação básica, das escolas, das 514 escolas do SESI. Curso que acabou sendo implantado só numa delas, na Bahia, a Escola de Djalma Pessoa. E o SESI queria que a gente tratasse de educação. Eu falei, olha, gente, nós temos um assunto de ética, tem um assunto que a gente não pode deixar de lado de forma alguma, que é sexo. Não podemos. E aí nós fomos vendo que o problema para eles não era nem sexo, era religião. Eles tinham muito medo de professores que levassem a queixas de pais de alunos por questionarem a religião. Mas o ponto que eu insisti era o seguinte: se vocês insistirem na necessidade da pessoa ser um bom profissional, porque o SESI está ligado à formação da mão de obra industrial, se insistirem muito nisso, deixarem de lado a vida das pessoas, deixarem de lado as questões que os jovens têm, eles não vão levar vocês a sério, não vão acreditar, vão entender que vocês estão mentindo. Então, acho que quando o Merli fala adolescentes não são tontos, a ideia crucial que está aí é: vocês não são pessoas a quem se possa simplesmente mentir, enganar. Não se coloca qualquer coisa na cabeça de vocês. Vocês têm que ser capazes de responder. Vocês questionam, a cobrança de vocês é legítima. E eu quero despertar vocês. Isso ele diz com muita força. Como se todos estivessem no que o Kant chama o sono dogmático. Quer dizer, é preciso terminar com esse sono e substituí-lo por alguma coisa mais ativa, mais criativa, que é a vida. E a vida o que é? São as contradições e dúvidas que ela coloca. Então, esse, de certa forma, é a declaração de princípios do Merli. Em que consiste filosofar? Seria mais ou menos isso. Vocês veem, nada disso tem a ver com o programa. Nada disso tem a ver. Vamos estudar a teoria do conhecimento. Vamos estudar o que os filósofos eram do ser. Vamos estudar a ética ao longo dos tempos. Vamos discutir a arte, a estética, etc., para pegar as divisões clássicas da filosofia. Não. Isso são posturas de vida. A filosofia, para Merli, é uma questão de vida. Ele vive a filosofia. Então, a partir daí, ele conta a vida dele, ele entra outro xiste. Vejam, não é uma série cômica, por isso mesmo é interessante a gente ver os poucos xistes como eles são. Eu fui despejado hoje, ou ontem, e temos então duas coisas em comum. Vivemos com nossas mães e não temos um euro sequer no bolso. Ele se coloca como igual dos alunos. E ao se colocar como igual dos alunos, ele pede que eles falem de si. É quando um vai dizer que é tímido, outro vai dizer que as meninas não gostam dele, e por aí vai. E quando um deles diz que é tímido, o que ele fala? Fale isso rindo. Vale a pena observar esse aspecto, que o riso tem uma importância grande no filosofar. O riso é uma forma de se relativizar os dramas, as tragédias.
É uma forma de você zombar de si próprio. Há uma frase de Nietzsche, que está no começo de um livro dele, A Gaia Ciência, e que é: e zombei de todo pensador que não zombou de si mesmo. A ideia é que se você não tem uma capacidade de autocrítica, mas mais do que autocrítica, autozombaria, de rir de si próprio, você não vai longe pensando. Você vai ficar muito limitado, você vai ser dogmático. Despertar as pessoas do quê? Do dogma. O grande sono do pensamento é o dogma. É a crença num conjunto de verdades que não foram provadas, que não têm como ser provadas, mas nas quais acreditamos simplesmente porque seriam assim. É isso que o Merli quer contestar. Por isso que ele pode fazer as perguntas bizarras que vai fazer constantemente, à medida também que os personagens vão aparecendo, né? Bom, temos ainda alguns pontos que eu quero salientar nesse episódio, que são, na verdade, tem vários pontos. É interessante que o Bruno reclame do pai. Chega ao pai e fala: bom, você me faz passar vergonha. Nenhum professor é amigo dos alunos. E você é patético sendo assim. É interessante que ele fale patético, porque logo depois, por coincidência, o Merli vai falar nos peripatéticos. Patético, no caso, vem do patos, vem do fato de que você é ridículo. Peripatético é quem pensa andando. São os discípulos de Aristóteles. Há esse ponto que é curioso. Vale a pena também, eu estou pontuando vários, como esse capítulo é um capítulo diferente do resto, eu tenho que ser, não tem uma sequência muito nítida que vou dizer, estou apenas seguindo a ordem do próprio capítulo. A sedução que Merli faz sobre a Laia é uma sedução interessante e tem a ver com a visão de verdade que ele tem. Ele diz a verdade, diz: você é bonita, você está com um homem que qualquer coisa, eu tenho atração por você. Só que não diz: eu te amo, eu quero casar com você, quero ser seu namorado. E aí depois ela vai ficar um pouco desestruturada. Ela pensou que o Merli queria ficar com ela. Ela colocou em risco o namoro dela pensando nisso. Mas o Merli não disse nada disso. Então, uma visão de verdade que tem um elemento também machista. Um elemento assim de não se preocupar muito com o outro. Eu te desejo, você me deseja, temos isso, tudo bem. Para algumas mulheres isso vai ser normal, vai ser aceitável. Para outras mulheres não vai ser aceitável. Quero deixar claro isso, porque se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês verão que há muito questionamento se Merli é ético ou não. E quem diz que ele não é ético fala dos casos dele com as mulheres. Ao meu ver, é uma besteira gigantesca. O fato dele transar com várias mulheres não quer dizer absolutamente nada de antiético. Nenhuma foi forçada, nenhuma foi abusada, a nenhuma se mentiu. Pode ter faltado a verdade inteira, pode não ter dito: não, olha bem, eu não vou casar com você. Não sei se tem muita gente hoje que antes do primeiro encontro, de ficar com uma outra pessoa, avisa que não vai casar. Eu acho que isso seria hoje até um pouco ridículo. Mas, de qualquer forma, há por parte do Merli, na relação com as mulheres, algo que ele vai aprender. Ele vai aprender a ter uma relação amorosa mais de amor mesmo. Mas isso nós vamos ver ao longo da história. Eu só estou sinalizando que é o principal ponto que o Merli vai aprender. O restante talvez não tenha muito a aprender. Talvez ele tenha a aprender mesmo como se relaciona com a mulher. Temos as referências filosóficas, são curiosas, né? Parecem três. Nietzsche, a foto. Por que Nietzsche? Que é o filósofo que questiona a própria filosofia. Talvez seja o filósofo que mais questiona a própria filosofia. Descartes, como cachorro, o nome do cachorro. Por quê? Aí realmente eu não saberia dizer por quê. A dúvida? Não é a dúvida que aparece. Aparece o cogito. Quer dizer, a dúvida em Descartes é o ponto questionador. O cogito é a solução. Não aparece o problema, aparece a resposta. Então, aparentemente só porque o francês seria uma língua sedutora, para conquistar uma mulher, você falando em francês seria mais sedutor? Não sei. Aristóteles aparece. Por quê? Porque os peripatéticos são discípulos de Aristóteles. Mas nada se fala de Aristóteles. E mal se fala dos peripatéticos. Os peripatéticos, já vamos chegar neles.
Há um ponto interessante também, a descoberta do menino que fugiu da escola, porque ele foi alvo de bullying. Isso ainda não é dito, mas ele foi alvo de bullying. Então o Ivan fica trancado em casa. E vocês veem que está um diagnóstico para ele, agorafobia. É um diagnóstico que vai depois aparecer um outro. Uma certa altura, vai ser diagnosticado um menino de 12 anos, que ainda não apareceu aí, como tendo um distúrbio de déficit de atenção. O Meli vai zombar desse diagnóstico. Quando a professora diz que ele tem déficit de atenção, tem que ir no médico, ele fala, olha, eu estou com dor nas costas, você tem alguma coisa para me receitar para dor nas costas? Quer dizer, você é professora, está se fazendo de médica, por quê? Por que você está já, não é nem medicalizando, porque você está pegando as condutas diferentes, condutas, entre aspas, não normais, e está apontando-as como patológicas. Você está patologizando o que não é normal. Qual o problema aí? E isso acontece com o próprio filho. O filho pede, eu quero que você seja um professor normal. O filho é muito parecido com a Eugenie. A crítica que a Eugenie faz ao Maeli é muito parecida à crítica que o Bruno faz. Não que o Bruno seja necessariamente conservador, mas talvez porque ter um pai como Meli seja muito difícil. Meli mesmo dirá, na passagem que eu já mencionei, sou um pai ruim, mas um excelente professor. Tê-lo como professor é uma coisa, tê-lo como pai é outra. Não é uma coisa trivial. E aí nós temos a grande cena. A cena de no tengo ganas de quedar-me em classe. Vamos, então, passear, vamos sair. Vejam, é um impulso do desejo. Desejei isso. Tem alguma coisa que me impeça? Eu darei o curso pior na cozinha do que na sala de aula? Por quê? Qual o problema? Qual o problema de você sair? Eu lembro uma aula que eu dei uma vez, na USP, muitos anos atrás, estava um dia muito quente, mas muito quente, estava insuportável. A gente saiu do prédio da filosofia e foi para o prédio da história, que tinha uns blocos de cimento no chão, a gente sentou-se lá, os blocos de cimento. Há uma coisa, quando você muda de local, que é extremamente criativa. Você deixa de estar simplesmente reproduzindo o lugar como a gente está aqui, nas salas de um anfiteatro, de um auditório. Você passa a ter referenciais que te deslocam. Em francês isso tem até uma expressão, é dépaysement, de des, pays de país, despaísamento. Seria talvez o próximo do que o Deleuze chama de desterritorialização. Não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia de que você tira uma pessoa dos lugares nos quais ela tem os referenciais habituais. E ao tirar desse lugar, você pensa mais. Então isso seria um exercício muito bom de ensino. Você tira, você tem aula no quinto andar, tem aula no pátio. Você discute em tal lugar, vamos fazer discussão na cantina. Vamos mudar as coisas, vamos pensar de que maneira a gente pode fazer isso que seja diferente. É isso que ele propõe. Aí nós temos o Eugenie, que está falando de teatro, e vê esse povo fazendo essa performance, bem tipo Zé Celso, passando na frente, e ele olhando e falando, como que Martins Pena veria isso? Né? Porque o Eugenie é de um teatro assim, Martins Pena, Molière, alguma coisa do gênero. Não é capaz de imaginar um teatro do século XX, XXI, teatro do absurdo, um Artaud, um Zé Celso, alguma coisa do gênero. E aí a grande questão, o povo vai perguntar, todos podem filosofar? O Meli responde demorando. Ele diz, eu demorei de propósito para vocês verem como incomoda uma pessoa pensando. Em vez de as pessoas acharem normal pensar, que é a característica do animal racional, as pessoas se sentem esquisitas quando vem alguém pensando. Elas acham que a pessoa está perdendo tempo, algo do gênero. E aí ele não responde nada. Ele retorna a pergunta para o povo. E vai dizer, eu acho que todos podem filosofar, mas nem todos querem filosofar. O que isso quer dizer? Todos somos capazes de questionar, mas nem todos queremos questionar. Talvez muitos não queiramos questionar. Talvez muitos achemos que questionar dá muito trabalho, que é preferível manter as coisas como estão, dia após dia, etc. Então, nós estamos chegando mais ou menos ao final dessa sequência, né, de seguir um pouco. Agora eu queria fazer algumas conclusões a partir desse episódio. Esse episódio é o mais difícil, é o mais pesado, é o menos animador da série. Então, vocês tenham certeza
Quem não viu os outros episódios são mais amarrados, porque a gente vê melhor o que está acontecendo. Mas eu queria marcar 3 pontos. O primeiro é que existe um certo elogio da filosofia por parte de Merli. Ele diz, uma certa altura, na filosofia, vocês têm que ser animais racionais, nas outras, vocês podem ser meros animais. É uma maldade, sem dúvida, e não deve ser levada muito a sério. Mas há uma questão importante que é: você pode lecionar várias matérias sem colocar o espírito crítico das pessoas em cena. Filosofia, se você lecionar sem ativar o espírito crítico, gente, esqueçam. Não há o que fazer. Você errou por completo. Eu posso tentar ensinar a química a partir de exercícios de fórmulas. Em filosofia não há como. Eu tenho certeza que ensinar a química a partir de exercícios e fórmulas vai provavelmente ser um ensino ruim. Não vai ser o melhor ensino. Mas existe uma diferença da filosofia que ele está colocando. E esse segundo ponto, o ensino médio. Eu creio que, sobretudo para quem pensa em reforma do ensino médio, essa série é fabulosa. Deveria ser obrigatória para todo mundo que discute essa reforma. Porque qual o problema do ensino médio? O problema do ensino médio é que o ensino médio ele tem muita matéria. Tem, se não me engano, 13 matérias. Depois da reforma, eles diminuíram o peso de filosofia e sociologia, mas ela tem 13 matérias. E você tem, por coincidência, se vocês olharem a USP e lembrarem que a USP foi criada como universidade a partir da faculdade, que então se chamava de Filosofia, Ciência e Letras, e depois foi dividida em 8, mas a Filosofia, Ciência e Letras são as matérias, basicamente, que você tem no ensino médio. Então, o que é? Filosofia, letras, química, física, matemática, biologia, história, geografia, mais ou menos isso. Isso era a USP se compôs, quando foi criada em 1934, de várias faculdades que já pré-existiam: medicina, direito, engenharia, agronomia, e agregou uma faculdade de pesquisa. Essa faculdade de pesquisa, com essas matérias, que depois vão ser dadas no ensino médio, ela teria o papel de fazer as pessoas pesquisarem e não apenas serem bons profissionais. Então, a ideia dessas chamadas 13 matérias não é uma ideia estúpida. É uma ideia de você ter, num certo momento da vida, uma formação mais básica. Você ainda não se profissionalizou, faz sentido você ter essas matérias. Até para você descobrir do que você gosta. Se não gostar nada de química e física, ser engenheiro ou de matemática, ser engenheiro será uma estupidez. Se eu odiar biologia, as carreiras de saúde provavelmente serão um erro da minha parte. Se eu detestar história, talvez eu não dê para humanas. Então, esse é um tipo de coisa que pode acontecer. Mas há um problema grande no nosso ensino médio, na prática, que eu acho que é o seguinte: essas matérias são ensinadas como trailers, como resumos, como introduções aos futuros cursos de graduação do mesmo nome. Então, há uma tendência na química a você dar uma introdução à química que será desenvolvida na graduação. Acontece que muito pouco aluno do ensino médio vai fazer química, ou muito pouco vai fazer filosofia, muito pouco vai fazer as matérias são dadas. Então, você tem um aprofundamento nelas que talvez seja tolo. Não estou dizendo para dar superficialmente, estou dizendo para dar de maneira útil. Dar de maneira útil quer dizer, o que eu posso aprender de filosofia no ensino médio que eu nunca vai esquecer na vida? O que eu posso aprender de química que vai ficar para mim mesmo depois que eu esqueça todos os 100 e tantos elementos químicos? O que eu posso aprender na história que resista em mim, mesmo quando eu esquecer todas as datas, em geografia, mesmo depois que eu não lembrar o nome dos afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas, que era um terror do ensino da educação básica quando eu estudei? O que vai ficar? Qual é esse o ponto? Acho que a gente deveria levar o ensino médio por essa direção. E o que o Merli está fazendo em filosofia é exatamente isso. Os alunos poderão não fazer filosofia. Se não estou enganado, apenas um irá fazer filosofia, ao fim das contas. E, no entanto, eles podem aprender muito com isso, para a vida deles, para as coisas que eles vão fazer. A pergunta que caberia colocar seria, se vocês quiserem pensar isso, para a gente depois, de alguma forma, discutir, virtualmente que seja.
como que a gente poderia fazer isso com outras matérias? Que ideia vocês teriam, vocês que estão presentes, vocês que estão nos acompanhando ao longe, que ideia vocês teriam de um curso de Química, de um curso de História, de um curso de Inglês, de um curso que seja do ensino médio, que pudesse ter esse vínculo com a vida? Acho que essa seria a boa pergunta a fazer, a desenvolver. E creio que é mais ou menos isso o que teria a dizer. Talvez mais um ponto só. Vejam, se fala muito do ensino médio, que é onde termina a obrigatoriedade do ensino no Brasil. Fala-se, e eu, portanto, que deveria não se chamar médio, mas de alguma forma ser terminal, porque o médio sempre supõe uma coisa que vem depois, né? Por exemplo, vocês sabem, ninguém na Idade Média sabia que estava na Idade Média, porque eles não sabiam que haveria uma idade depois. Então, a Idade Média é um nome cunhado no século XVIII. Então, da mesma forma, quando você tem ensino médio, é porque se supõe que você terá depois que fazer outra coisa, por exemplo, faculdade. Acontece que apenas uma parcela de quem fez o ensino médio vai para a faculdade. Você tem uns 60%, 70% da faixa etária que termina o ensino médio, e na faixa etária que está na universidade tem uns 20%. Então, não tenho certeza se seria esse o cálculo, mas talvez 1 em cada 3. Então, você tem que ter no ensino médio uma formação que de alguma forma se complete, já terminal. Termina a obrigatoriedade aí, você teria que ter um ensino médio que deixasse um ser humano, de certa forma, adequado. O que os governos diziam? Uma pessoa formada com as bases para ser pessoa, ser humano, indivíduo, cidadão e profissional. O PT insistiu muito no elemento cidadão. O Temer insistiu muito no elemento profissional. Eu insisto muito no termo pessoa, porque eu acho que essa personalização, essa individualização é muito importante. Acho que basicamente é isso que eu gostaria de comentar para vocês nessa primeira aula. E agora, nós estamos aprendendo a fazer isso, nós vamos continuar depois, melhorando o curso à medida que, mas eu creio que nós temos condições técnicas, se vocês quiserem, de que os presentes possam fazer perguntas ou colocações. Temos? Então, se alguém quiser, por favor, levante a mão, que vai receber um microfone e vai ser filmado para depois. E nada disso é para dissuadir vocês, amedrontar vocês, aterrorizados. Muito ao contrário, é para a gente poder utilizar isso. Então, também quem está ao longe, quem está nos acompanhando pela transmissão, se quiser fazer perguntas, pode fazer, que o Gabriel, que aqui está, vai lê-las. Então, a palavra está com quem quiser. Você fala o seu nome, por favor, e se é professora ou aluna de que curso. Eu acho que você olha para lá. Olha para a câmera, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Liliane, eu tenho 23 anos, eu faço licenciatura plena em Ciências do campus da Unifesp de Diadema. A minha pergunta seria em relação, o senhor disse, da questão assim, das matérias, que seria a pergunta que você pediu para que pudéssemos pesquisar, em torno da questão de aproximar a questão da vida com as matérias, assim, como a filosofia aproxima em relação à vida com outras matérias, química, física. Eu queria perguntar, questionar, se poderia ser, assim, em relação à formação dos professores. Por exemplo, hoje, a gente vê que as coisas estão mudando, né? As tecnologias vão avançando e alguns professores, eles têm o receio de acompanhar essas tecnologias, porque não têm o conhecimento ou, às vezes, não têm o acesso. Aí, eu queria questionar em relação a isso. Se essa questão de aproximar essa matéria à vida do ser humano, à vida de um aluno, seria em relação à formação dos professores. É uma formação dos professores na qual você está acentuando o elemento das novas tecnologias. Sim. A sua pergunta é essa? Isso. Ótimo. Então, vou tentar responder. Evidentemente, na hora que você colocar muita tecnologia, o tipo de approach que o Merli faz fica mais difícil. Vocês notem também
nos próximos capítulos, que o Instituto Ángel Guimerá, que por sinal é o nome de um autor de teatro catalão do século XX, o Instituto Ángel Guimerá, que é uma escola fictícia, onde se passa a nossa história, a gente não vê em nenhum momento professores de ciências. Vocês veem professores de latim, de catalão, de castelhano, acho que de história, de filosofia, sem dúvida. Então, obviamente, você não tem todos os professores, e você também não tem a pergunta de como seria o ensino de ciências ou um ensino de forte base tecnológica. Essa pergunta fica mais difícil. Se a gente for pegar pela deixa que o Meli nos dá, ela seria mais ou menos a seguinte, mas eu não tenho resposta pronta, por isso que eu formulei a pergunta. Não foi daquelas perguntas que o professor sabe e está fazendo teste para dar nota. Então, seria como você aproximaria essa formação do professor. No caso da tecnologia, o Heidegger, um dos nossos grandes filósofos do século XX, dizia: a essência da técnica não é nada de técnico. Ou seja, a técnica é algo que é utilizado. Você utiliza para que finalidade, de que maneira você utiliza, o que você consegue com isso. Então, as tecnologias, o que elas fazem? De que maneira uma tecnologia aproxima ou afasta as pessoas? Ou que formação você quer ter? Uma discussão que tem acontecido é se autoriza ou não o celular na sala de aula. Tem lugares em que foi proibida. Na França, por exemplo, foi proibido recentemente. Tem outros lugares em que se acha que o celular ou o tablet poderia ajudar, porque o aluno, durante a aula, faz pesquisa. Eu, muitas vezes, quando vejo palestra ou vejo alguém falando, a pessoa fala alguma coisa, eu vou olhar no celular, para mim ajuda. Sou exceção? Sou regra? Deve-se proibir? Deve-se permitir? Eu não sei. Eu acho que há questões aí que têm muito a ver com o uso dessas tecnologias e para que servem. Outro ponto importante, saiu numa reportagem do El País faz algum tempo. Hoje, com um celularzinho qualquer, você faz equações de segundo grau. Então, a pergunta que os professores faziam era: vale a pena continuar ensinando e fazendo longos exercícios de equação de segundo grau, ou você resolve no celular? E aí você ensinaria um passo adiante. Esse passo adiante seria o quê? E o educador que estava discutindo isso falou: o passo adiante seria ensinar programação. E o que mais a gente pode conseguir? Vejam, alguns anos atrás, quando começou a se difundir o uso da calculadora, muita gente falou: pois é, os alunos não estão mais aprendendo a fazer conta, não estão mais aprendendo a fazer tabuada. Que absurdo, não sabem mais. Para 7 vezes 7, eles têm que ir na calculadora. Isso, para mim e para muitas pessoas, pareceu uma coisa horrível. Hoje eu não acho. Eu lembro, eu recebi uma pessoa que tem um papel importante para a educação brasileira, um artista. Ele disse que saudade do tempo que você via os alunos recitando a tabuada. Você vê aquela classe dizendo 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28. Eu olhei para ele meio horrorizado, pensando: bom, gente, educação, você tem muita coisa a aprender. Você vai ficar o tempo todo aprendendo tabuada? Mas a matéria do país vai muito além, não é nem tabuada, que é uma coisa de, sei lá, começo do Fundamental 1. É equação de segundo grau, que é fim do Fundamental 2. É 6, 7 anos depois. E nós estamos com essas possibilidades. O que vamos fazer com isso? Acho que essas discussões são importantes. Alguém mais quer falar aqui ou online? Tem alguma pergunta, Gabriel? Então leia, por favor. O Orlando está comentando aqui, ele gostaria de saber do professor Renato Janine Ribeiro o posicionamento de que o chamado ensino médio, a formação voltada para o trabalho, né, do que é o chamado ensino para o trabalho, mas que ainda assim não deixa de lado a formação ética, humanística e emocional. Então, como que a gente poderia conciliar essa falsa ambiguidade entre formação humana, social e profissional? Eu entendi que ele está falando do ensino técnico, e não do ensino médio em geral. Seria como tornar o ensino médio um ensino final, que tivesse uma mas veja, nós temos uma modalidade que é o ensino técnico, que transcorre nos mesmos 3 anos do ensino médio. Nós temos um problema muito grande com isso no Brasil, porque países desenvolvidos e ricos, como o Japão, Coreia do Sul, Finlândia e Alemanha, têm metade da faixa etária de 15 a 17 anos no ensino médio. No Brasil, nós temos um pouco a ideia de que o ensino médio é um ensino para pobre
que vai terminar a sua formação aos 17 anos, não vai fazer faculdade, e que quem vai fazer faculdade tem o direito a esse quase luxo, que seriam 3 anos de ensino médio, findos os quais iria fazer a faculdade. Então, tudo isso se liga às questões, quer dizer, então, se é ensino médio e você vai fazer faculdade, não precisa ser terminativo. Por outro lado, o ensino técnico, ele suporia mais tecnologia, mais ciência e menos humanidades. Então, há uma discussão grande sobre isso. Há, inclusive, uma discussão no sentido de tentar fundir os dois. Existem várias modalidades. Você pode fazer um ensino técnico concomitante, isso é, o técnico ao mesmo tempo que o médio, ou subsequente, um depois do outro. Você não soma 3 com 3, porque não são 6 anos, ou vamos dizer, 3 anos de tempo integral. Na verdade, você teria um pouco menos juntando os dois. Mas há um movimento de alguns que querem que o ensino técnico tenha uma carga horária igual ao ensino médio, ou as vantagens do ensino médio, e que isso se faça às custas de matérias humanas. Acho que a discussão do Orlando vai um pouco por aí também. Então, eu acho que, se você não estudar com os jovens, como se organiza a sociedade, a formação puramente tecnológica vai ser insuficiente. Você não pode formar uma pessoa somente para ser um técnico se ele não souber como vai ser usada a técnica. Como diz Heidegger, a essência da técnica não é nada de técnico. Então, você tem que saber para que serve todo esse conhecimento aprendido, de que maneira ele vai ser empregado, de que maneira ele vai ser desenvolvido depois e a quem ele beneficia. A apropriação do conhecimento é socialmente desigual. Tem pessoas que ganham mais com o conhecimento e outras ganham menos. Quando você descobre um remédio novo, ele custa muito caro. Pouca gente pode pagá-lo. Felizmente, em poucos anos, você consegue universalizá-lo. Felizmente. Mas isso significa que quem cair nessa faixa de 5 ou 10 anos antes da universalização pode morrer, enquanto mais ricos estão sobrevivendo. Então, são questões que têm que ser discutidas, não podem ser deixadas de lado. Eu acho que você teria que, no ensino médio, ter um ensino sobre o que é a sociedade, o que é a política, o que é, enfim, a ética, alguns ensinamentos básicos, não doutrinários, mas acho que seria muito importante ter. O que é a economia, por exemplo? Acho que é muito importante ter isso. Mais alguma pergunta? O Cláudio Ney pede aqui para você comentar um pouquinho sobre, dadas as questões de desmotivação do aluno, deficiências no contexto que ele está chamando aqui, coisas que dificultam o interesse do aluno pelo aprendizado, como que a gente poderia chamar a atenção, como que a gente poderia chamar a responsabilidade da família, do Estado, dos professores e do próprio aluno para que melhore esse desejo de aprender, motivar o aluno a aprender? Bom, neste curso, a pretensão é muito menor. A pretensão é ver como um curso de ensino médio pode ser dado numa matéria específica, mas que pode talvez servir de modelo para outras ou de inspiração para outras, como você pode fazer que esse curso motive os alunos de dentro, não motivando de fora pela forma, como poderia ser o caso de tecnologia, eventualmente, mas motivando de dentro pelo próprio assunto. Vocês veem que Merli jamais... mais adiante vocês vão ver uma professora, Silvana, que vai fazer jogos, vai fazer uso de tecnologias novas, mas o conteúdo dela é velhíssimo. Ela não faz as pessoas pensarem, mas só a forma que é nova. Então, aí a pretensão desse curso é só essa. Como você motiva a pais e outros? É complicado, é difícil dizer. Acho que uma coisa que a gente nota, que eu sempre observo, é que a sociedade brasileira dá muito mais importância à saúde do que à educação. E dá mais importância porque a saúde é sintomática. Você percebe que está doente. Agora, a ignorância não tem sintomas. A pessoa não percebe que não conhece. Na verdade, quanto mais ignorante for a pessoa, mais provável que ela não saiba que é ignorante. Porque os ignorantes, os muito ignorantes, são muito dogmáticos. Como a gente vê hoje em dia na discussão pública brasileira. Tem pessoas que têm certezas extraordinárias e não há como. Se alguém defende a Terra plana,
qualquer argumentação é mais ou menos inútil. Então, nesse sentido, você teria que aumentar o espírito de curiosidade na sociedade. Talvez, se fosse mais comum, tanto na sala de aula, quanto na televisão, no rádio, etc., mostrar perspectivas diferentes com igual respeito, fosse bom. Não estou falando quaisquer perspectivas. Discutir criacionismo versus evolucionismo não é uma discussão científica. O criacionismo não é uma hipótese científica, é religião. Agora, você discutir posições políticas diferentes com respeito, discutir consequências de ações éticas e mostrar que nada disso é simples, que nada disso é óbvio, poderia ser um bom caminho. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou ex-aluna da Unifesp, eu me formei em filosofia, aí depois eu tirei o mestrado também, e atualmente eu atuo como professora de filosofia no ensino médio, na periferia de Guarulhos, que é onde fica o campus da Unifesp. Eu teria 2 comentários, perguntas. A questão do machismo no Merli, não pela questão da ação dele diretamente com as mulheres, mas como a nossa sociedade machista veria uma professora mulher e jovem interagindo com jovens e tendo essa proximidade com jovens, e como é visto um professor homem, solteiro e mais velho, que tem essa interação com os homens. Com os homens ou com as mulheres? Com os alunos. O professor homem com essa relação próxima aos alunos e a professora mulher com essa relação com os alunos. Eu pergunto isso porque eu levo aula desde fevereiro, pouquíssimo tempo, e a pequena proximidade que eu já estabeleci com alguns alunos já gera algum comentário. E tem também a questão que... Agora a questão que eu tinha pensado. Agora fugiu da cabeça, que eu comecei a me explicar, fugiu. Assim que eu lembrar, eu falo de novo. É isso, só essa primeira questão, então. Jéssica, você está com uma camiseta com a capa de um livro em que eu colaborei. Que vai ser lançado na quarta-feira, dia 3 de abril. Espero que você vá no lançamento. E tem o nome que está aí. Mostra para as pessoas aí, para saberem de que livro se trata. Vai ser lançado quarta que vem. Bom, fico contente com isso. Bom, olha, a rigor no Merli, essa questão não me parece oportuna por uma simples razão, que na terceira temporada a Silvana vai ter um papel muito parecido com o Merli, vai ter uma relação com os alunos muito parecida com a do Merli, e isso não vai causar nenhum tipo de comentário negativo, nada disso. Provavelmente, lamento dizer, porque a sociedade espanhola conseguiu lidar muito melhor com o machismo do que a sociedade brasileira. Você vê, por exemplo, ao longo tanto quanto eu me lembro, o problema da homossexualidade do Bruno é um problema do Bruno. Ninguém zomba dele, ninguém faz bullying dele. Tanto quando chega o Oliver, no final da primeira temporada, que também é homossexual, mas que é inteiramente assumido, tudo bem, normal. Eu creio que uma sociedade que avançou muito mais do que a nossa, sobretudo nessa franja da juventude, sabe? Agora, no Brasil, não só nós temos muito preconceito com todo esse tipo de coisa, que refere-se muito ao papel da mulher, como nós temos tido um reforço desse preconceito nos últimos tempos. Quer dizer, gente que não teria coragem de dizer certas coisas se sente autorizado hoje a dizer verdadeiros absurdos. Então, eu acho que a questão não está na série Merli, a questão está na sociedade brasileira. Se você tem sido vítima desse tipo de comentário, de insinuação, etc., isso é muito mais brasileiro do que europeu. E aí toca numa questão que é muito preocupante, que é o seguinte: quando caiu a ditadura na Espanha em 75, ou em Portugal em 74, esses dois países provavelmente eram mais atrasados, não só economicamente, mas talvez também em termos de cabeça, do que o Brasil da época. Eles foram muito para frente, nós não fomos. E essa é uma grande pergunta que a gente devia fazer: por quê? Sabe, não é apenas porque eles estão na União Europeia e receberam dinheiro dos países mais ricos, não é apenas porque em 74 os americanos tiveram medo que Portugal virasse comunista e deram algum tipo de apoio, porque isso tudo não explica esse avanço gigantesco, não apenas econômico, mas cultural, social e de costumes que lá houve. E que no Brasil, mesmo onde parecia ter havido, por exemplo, preconceito
no Brasil parecia ter diminuído muito, ele cresceu muito nos últimos anos. Com atos de violência, como o famoso caso do pai que estava andando de braço dado com o filho e veio alguém achando que eram homossexuais e arrancou a orelha dele, deitado. Então, acho que esse é um desafio muito grande para nós. E eu acho que a gente devia ter muito claro esse ponto. Por um lado, existem coisas que estão ocorrendo no mundo todo, como o avanço da extrema-direita, existem coisas que são muito específicas nossas e que outros países resolveram melhor do que nós. E talvez fosse bom a gente tentar saber como que eles resolveram, o que eles fizeram para resolver isso. Em Portugal, recentemente, um juiz julgou justo um marido, me lembro fazer o que de ruim a mulher porque ela o tinha traído. E esse juiz foi alvo de todo tipo de reclamação e representação. Eu acho que, quer dizer, mesmo em Portugal acontece isso, mas no Brasil deve acontecer muito mais. Você lembrou outra pergunta, Jéssica? Lembrei. A questão, na escola onde eu dou aula, uma das escolas próximas foi transformada em escola de tempo integral, que se aproximaria mais na questão da escola técnica, onde os alunos teriam aula de manhã e de tarde. E todas as escolas ao redor estão sofrendo essa pressão de ter que mostrar serviço na questão de ter boas notas em provas que são ou do Estado ou nacionais, para garantir que elas também não sejam fechadas por causa dessa escola, e todas transformadas em escolas de período integral, nessa questão de fechamento de sala, de escolas públicas e fechamento de escolas. Eu não estou entendendo. O aumento do número... Não, peraí. O aumento do número de horas de aula sempre foi uma reivindicação, sempre foi entendido como uma promoção, não como um rebaixamento. Não, porque aí fechariam escolas para abertura de uma que seria de período integral. E aí levaria cada vez mais os alunos para mais periféricos ainda. Bom, isso deve ser uma história muito específica. E aí cobrança de ter que tirar notas boas em Saresp, por exemplo, ter que ter muitas aprovações em Enem e coisas do tipo. Tá, bom, vou te dizer o que eu sei. E acho que está faltando informação nisso. Primeira coisa, a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos quer dizer duas coisas. Que o pai é obrigado a matricular o filho e que o Estado, o poder público, é obrigado a fornecer sala de aula. Então, o Estado não pode, o poder público não pode cortar o acesso do aluno à escola. Então, fechar a escola porque está indo ruim na avaliação, isso não existe. Fechar o acesso do aluno, não digo a escola você pode talvez fechar, agrupar, etc. E aí cabe discutir se esse agrupamento é um avanço ou, como se tentou em 2015, um retrocesso aqui em São Paulo. Mas o ponto que é importante aí é que não pode fechar, quer dizer, não pode então, a primeira questão. Segunda questão, há uma política desde vários anos de você garantir o tempo integral, sobretudo no ensino médio. Tempo integral, a rigor, significa o turno, e o que outros chamam contraturno, que seria, em princípio, o aluno sair da escola em torno das 3 da tarde, algo do gênero. Ele almoçaria, teria mais tempo de aula, 3 ou 4 sairia. Mais ou menos como ocorre nos Estados Unidos. O tempo integral não é até às 6 da tarde, não é uma coisa integral. Agora, nesse período adicional, o que se fez muito nos governos Lula e Dilma foi favorecer artes, esportes, inclusive capoeira, coisa assim. Aí, ou seja, não foi matéria técnica. Há uma discussão grande se não deveria ser matéria técnica. Há outra discussão grande também se não deveria ser reforço em português e matemática, dado que os alunos estão saindo com uma formação muito deficiente em português e matemática, para não falar no resto. Então, são essas discussões que eu conheço. Então, o que você falou, eu não conheço, é outra história. Agora, as avaliações são muito importantes para você verificar o que está dando certo e o que está dando errado. E para você fortalecer o que está indo bem e corrigir o que está indo mal. A avaliação não pode ser entendida como punição. A avaliação é para ser entendida como uma forma de você corrigir os erros que estão ocorrendo. Evidentemente, se tiver um professor que não sabe ensinar, não tem sentido ele continuar dando aula. Aliás, há uma coisa que eu fiquei sabendo, quando eu estava no Ministério, que é espantosa, é que não são raros os casos de professores que pedem o afastamento da sala de aula alegando incompatibilidade total com alunos. E
eu soube que numa unidade da federação, 25% dos professores estão fora da sala de aula a esse pretexto, fazendo atividades burocráticas. É algo que está profundamente errado, é algo muito errado aí. Quer dizer, um professor, o papel essencial dele é estar na sala de aula. Se nós formos tirando mais e mais professores da sala de aula, qualquer título que seja, não dá. É o principal papel. Mas isso é outra coisa que entra na enorme discussão sobre dar aula, sobre formação de professor, que é um problema gigantesco, e quando você acha que resolveu num ponto, você descobre que surge um outro ponto que não estava visível. Gente, então, tem mais alguma pergunta? Então faz as 3 juntas, porque estamos chegando na hora de terminar, viu? Você também queria fazer? Leia as perguntas e depois eu passo para ela. Para fechar aqui, a Patrícia está questionando se a obrigatoriedade do ensino, dado que existem alunos desmotivados, não dificulta a formação dos outros alunos. E aí, como que você pensaria essa questão? O Antônio está perguntando se a disciplina falecida da ordem pública e social seria uma opção de formação humanística. E o Lázaro está perguntando se as resoluções de problemas da série Merli, elas são factíveis ou não, se elas seriam muito simplórias nos termos dele. Então, no Brasil, ele quer dizer. Isso, no Brasil, no contexto brasileiro. Passo a pergunta para ela. Eu sou a Milena, eu sou caloura de Ciências Sociais na Unifesp. Pretendo fazer licenciatura. E só para contextualizar a minha questão, eu vim de uma escola particular, onde eu tive um ensino básico assim, para vestibular relativamente bom, se comparado à escola pública. Só que os meus interesses, que inclusive me levaram a fazer o curso que eu quero e a ter esse desejo de fazer uma licenciatura, trabalhar com educação, nenhum deles vieram da escola. Eu sempre bebi muito de outras fontes, de música, de podcast, a própria série Merli me interessou muito em entrar numa sala de aula. E eu queria pensar se, tipo, todos esses meios de comunicação, eles influenciaram na minha educação e, com certeza, de muitos jovens hoje em dia, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje. É muito mais fácil assistir uma série e tal. Queria questionar qual o papel da escola hoje. O papel dela é fazer a pergunta, porque eu me sinto, pela série, por outros meios de comunicação, eu já me sinto instigada a questionar. Só que eu sinto que falta a escola dar o espaço e ensinar o aluno a ir atrás da resposta. Só que eu não sei se seria esse o papel da escola, se esse é o papel da escola agora, se é o mesmo do passado, se vai ser o mesmo daqui para frente. Muito obrigado, Milena. Uma grande mudança que a gente tem nos últimos tempos é o seguinte: cada vez é menor o papel da família na formação dos filhos. Seja porque a família desiste, já acontece muito, seja porque as pessoas estão expostas a muitos elementos externos e então elas não estão tão dependentes da família. Um dos resultados disso é que os filhos cada vez menos seguem os empregos, as profissões dos pais, encontram caminhos mais independentes. Isso vale em certa medida para a escola também. Quer dizer, a escola, assim como os pais não são mais os provedores sentido para a vida dos filhos, os únicos, os grandes provedores, a escola não é mais a grande provedora de conhecimento. Isso posto, a escola tem um papel que eu acho único e muito importante, que é ela fazer a socialização. É o melhor caminho para socializar. Porque nós partimos, e aí eu tenho que pegar a escolaridade obrigatória inteira, e se possível antes da obrigatória, desde a creche, que é obrigatória a partir dos 4 anos. É na escola que você aprende que existem crianças que não são seus irmãos, que existem adultos que não são seus pais. E, gradualmente, isso prepara a pessoa para a convivência social. Esse é o problema da educação domiciliar ou homeschooling, um dos grandes problemas. Além de que dificilmente um pai e uma mãe sabem todos os assuntos para ensinar aos filhos. O grande problema é que não socializa. Então, a escola tem esse papel de socializar.
Agora, o que é socializar? Socializar não é simples, desde você aprender a lidar com o outro, lidar com o diferente, respeitar, razão pela qual seria muito importante que no Brasil nós tivéssemos uma mistura de classes sociais nas escolas. Não termos isso cria um problema tremendo na nossa socialização. As pessoas simplesmente não sabem como lidar com outra classe social. Não sabem. Então podem ser, isso pode gerar tragédias, além de gerar um desconhecimento terrível do outro. Agora, fora isso, a escola é um espaço em que a discussão pública é muito importante. Então, por exemplo, questões de ética. Se nós pensarmos questões éticas, que a formação ética vai ficar com a família e com a igreja, nós tiramos de lado toda a capacidade de discussão pública sobre valores. E é muito importante você ter um espaço, os franceses diriam republicano, um espaço leigo, um espaço que não está subordinado a uma fé religiosa específica, a uma linha partidária específica, um espaço em que é possível você discutir isso a partir do melhor conhecimento que existe. Exige, claro, boa formação de professores, exige uma opção clara por não doutrinação, exige todo esse tipo de formação. Mas a escola é o melhor caminho para isso ainda. Quer dizer, a gente pode ir muito longe fora. Vou dar um exemplo simples, só para terminar a pergunta a você. Quer dizer, qualquer aluno hoje, consultando a internet, pode saber mais do que o professor sobre a aula tal que ele vai dar. Digamos, se eu der uma aula agora, sei lá, sobre a descoberta a chegada dos holandeses à Bahia. Então, qualquer um de vocês pode fuçar a internet, chegar na hora de aula e saber mais do que eu. O que eu saberia mais? Eu não sou professor de história, um exemplo hipotético. Mas o que eu saberia mais? Eu teria mais sabedoria, teria mais critério. Eu saberia quais sites dos que vocês olharam valem e quais são falsos. Provavelmente eu teria mais conhecimento disso por ter mais experiência. Então esse é um papel importante da escola. Quer dizer, dado que o mundo da internet também é uma selva sem lei, então tem muita informação falsa, tem muita informação errada, e você tem esse outro caminho. Quanto às perguntas encaminhadas. Primeiro, se a redução da obrigatoriedade permitiria que você trabalhasse só com os alunos motivados. Mas aí você acabaria se resignando ao apartheid social. Você acabaria aceitando que há alunos que você vai jogar fora. Então, o aluno que não é bom, você descarta. Isso é a razão de ser do IDEB, o Indicador de Desenvolvimento da Educação Brasileira, que é um indicador criado em 2000 e pouco, que mede a qualidade das escolas públicas, mas não das privadas. Por que das públicas e não das privadas? Porque o IDEB tem dois grandes critérios: a média dos alunos e a retenção dos alunos. Então, a média dos alunos, a nota, você tirar a média, é uma coisa. Outra coisa é, os alunos continuam na sala de aula ou foram desistindo? Se os alunos desistem, o IDEB da escola cai. Senão, fica muito fácil eu fazer o IDEB subir artificialmente, eu mando os alunos embora. A escola particular não entra no IDEB, por quê? Porque ela, por natureza, por definição, é excludente. Ela só mantém na sala de aula quem pode pagar. Então, você pode excluir. Outro exemplo, o Enem. O Enem, que a gente divulgava os dados, agora o governo não está querendo mais divulgar os dados do Enem. O Enem, para você ter o Enem por escola, você tinha que ter, se não me engano, pelo menos 50% ou 70% dos alunos concluintes daquela escola prestando o Enem. O que permitia você ter uma boa amostragem. Senão, o que faria um diretor esperto? Ele convenceria os alunos que foram mal, que provavelmente nem entrariam no vestibular, a não prestar o Enem. E faria os 10% melhores prestar o Enem, iria para o alto. Então, o objetivo é justamente o contrário do que a aluna coloca. É você garantir a universalidade, por difícil que seja. E isso significa, então, que nós temos que ser capazes de ensinar aos alunos que têm mais dificuldade em aprender. A pergunta sobre o SPB, Organização Social e Política Brasileira. Essa matéria, ela existiu nos anos da ditadura e ela era uma versão do que antes se chamava Educação Moral e Cívica. O problema disso é que era uma matéria que ensinava as pessoas a se resignarem, a se comportarem, não ensinava raciocínio crítico. Então, nesse sentido, ela se tornou muito problemática. A escola tem que ser um espaço em que você ensina crítica. Então, eu sou a favor do ensino de ética na escola,
mas o ensino de ética, não com 10 mandamentos, ou o que é certo e o que é errado, mas como questionamentos. Existem questões éticas que têm que ser discutidas e aprofundadas. Se o que acontece no Merli é passível de ser feito no Brasil, é difícil por várias razões. Primeiro, você tem uma escola escola pública, né, que está direitinha. A escola está uma escola correta, não é luxuosa, mas é correta. Você não tem tanto assim. Não sei se vocês têm noção, das 150 mil escolas públicas no Brasil, quando o Lula assumiu, 10 mil não tinham banheiro. Vocês ouviram? Banheiro. Hoje, ainda há escolas que não têm banheiro, talvez umas 500. São escolas rurais, que também não têm luz, porque não funcionam de noite, e são escolas que estão em processo de fechamento. Então, em vez de construir banheiro nessas escolas, que geralmente tem muito poucos alunos, 10, 20, é melhor levar os alunos para uma escola melhor, mais central. Então, escolas que têm aquele problema também de você não ter professor para cada classe, você tem que ter um professor só dando aula para os alunos de 7 a 10 anos, o que não é impossível. A Colômbia desenvolveu muito bem essa pedagogia. Você dá uma lição de classe para uma turma, enquanto leciona para outra, mas é trabalhoso, não é uma coisa banal. Então, nós partimos no Brasil de um patamar muito baixo. Quer dizer, nós somos uma sociedade, para pegar um dado que a Tabata mencionava, a Tabata Amaral, num congresso que estivemos juntos semana passada, 70% dos adultos seriam analfabetos funcionais, isto é, não sabem dominar um texto técnico simples, não sabem entender um documento legal, não sabem escrever um texto com significado. Se nós temos isso, de 70% de analfabetos funcionais, então isso quer dizer que a criançada que está na escola aprendendo a ler e escrever é filha, na sua maior parte, de analfabetos funcionais. Ao passo que você olha Alemanha, França, Argentina, Chile, Uruguai, são mais de 100 anos de alfabetização universal. Ninguém lá tem um pai, um avô, um bisavô, um tataravô analfabeto. Você já tem as escolas construídas. Pode ter havido um grande retrocesso com as ditaduras do Cone Sul, mas você tem um significado maior nisso. No caso da Europa, você tem isso muito mais garantido. Então, no Brasil, nós partimos, desde que começou a educação pública a ser uma prioridade, no governo Itamar Franco, 25 anos atrás, 27 anos atrás, nós partimos de um patamar muito baixo. Nós avançamos. Agora estamos diante de um governo que quer recuar nisso tudo. Claramente, a intenção dele é o recuo nisso tudo. Mas, enfim, nosso patamar de partida é difícil. Então, as conquistas brasileiras geralmente significam o quê? Você resolve um problema e surge outro na frente. Então, é como o Jaime Lerner, que foi um grande urbanista, que foi prefeito de Curitiba, fez coisas maravilhosas. Ele criticava a mania paulistana, e sobretudo um prefeito chamado Maluf, de fazer viadutos, dizendo viaduto é o caminho mais curto entre dois congestionamentos. Ou seja, você não resolve. Você tem que investir no transporte público, era a ideia do Jaime Lerner. Da mesma forma, você tem hoje inúmeras coisas que são feitas na educação que resolvem, mas que apontam, mostram, escancaram um problema outro que existe. Então, a vantagem disso tudo isso está visível hoje. Não dá mais para mascarar. O Brasil hoje é um país que arrancou a máscara. Todas as coisas, seja corrupção, seja desigualdade, seja crueldade, tudo está visível. Então, pelo menos nós sabemos com que lidamos. E acho que o papel de vocês nisso se torna muito importante. O papel de todos nós, mas especialmente de vocês que estão, muitos começando a entrar no mundo do trabalho. Quer dizer, vocês não têm mais como ou por que esconder a realidade. E acho que isso é uma coisa fundamental toda vez que a gente quer melhorar uma coisa, conhecer a realidade. Nós vivemos muita mentira nesse Brasil. Então está na hora da gente perceber que não tem mais isso. Bom, muito obrigado a vocês. E terça a gente continua às 3 da tarde, lembrando que é o segundo episódio da primeira temporada, episódio Mito da Caverna. Um bom final de semana para todos.